boneca. Oi, boneca! Oiê! Seja muito bem-vinda mais uma vez. Querida, gostaria que você se apresentasse. Tem muita gente aqui que já te conhece, mas tem alguns que ainda não. Queria que você contasse um pouquinho de você. E aí a minha primeira pergunta, o que é autossabotagem? Bom, gente, eu sou amiga da Rô. A gente se conheceu na formação de coaching, foi muito legal. Sim. Eu trabalho na área de marketing e comunicação, mas para o segmento religioso há mais de 20 anos. E com autoconhecimento mesmo, desenvolvimento, né, nessa área desde 2017. Logo que comecei a formação, eu já entrei de cabeça, né? E autossabotagem me chama muita atenção, por quê? Porque eu conheci, na verdade, na psicologia. Quando eu tive um surto, né, de estresse há 12 anos atrás, 13, na verdade, 13 anos atrás, o que acontece? Eu comecei a fazer terapia naquela época para dar uma baixada na ansiedade. E aí a gente trabalhava muito a parte de autossabotagem, né? Eu comecei a perceber o quanto eu me autossabotava. Uhum. E depois, durante esses anos, o que eu notei? A gente sabe, quando a gente aprende, a gente sabe identificar e a gente para o processo, né? A gente interrompe. Quando a gente está se auto-sabotando, a gente interrompe. Sim. Só que eu comecei mesmo a pegar de volta esse tema em 2016. Foi o primeiro treinamento de inteligência emocional que eu realmente participei, porque eu era muito focada na outra área, né? Eu não tinha... Eu queria... Em 2016, que surgiu para mim, foi assim, eu quero fazer alguma coisa que eu nunca fiz. Eu quero aprender uma coisa que eu não sei. E aí fui para o lado da inteligência emocional. Na verdade, eu já trabalhava autoconhecimento há 20 anos, entendeu? Uhum. Só que não da maneira que eu trabalho hoje, de ajudar as pessoas, né? Tá. E aí veio o lance da autossabotagem, eu falei, cara, isso abre os olhos. Isso abre os olhos. Abre tanto que para mim foi essencial, né, para mudar mesmo a minha trajetória, começar uma carreira nova. Verdade, sabotador, é meio metafórico falar autossabotagem, porque ninguém quer se autossabotar. Ninguém quer sabotar a si mesmo, né? Se você for parar e pensar, quem quer se lascar? Ninguém, né? Sim, sim. Só que a gente percebe que são travas que a gente coloca, são empecilhos, são histórias, são comportamentos que a gente tem, são hábitos que a gente adquire, que acabam nos prejudicando muito na vida pessoal e também na vida profissional. Então, Mas peraí, deixa eu entender uma coisa do que você falou que eu achei interessante. Então, a autossabotagem é um efeito colateral do que a gente pensa ou é um comportamento que a gente faz e a gente não percebe? Ele pode ser as duas coisas. Ele pode ser as duas coisas. Se eu Por fosse quê? pedir aqui para você explicar para um público que nunca ouviu esse termo, Tá. como é que você faria o conceito de autossabotagem? Assim, em poucas palavras. Então, na verdade, é quando a gente cria desculpas, a gente coloca travas na nossa vida, coloca obstáculos e a gente acaba fazendo isso consciente e inconsciente, tá? Consciente porque você, quando percebe, você já sabe que você faz isso consigo mesmo, que você às vezes... Por exemplo, vou dar um exemplo da procrastinação. A procrastinação, na verdade, ela é um mau hábito, ela se torna um mau hábito. Mas a procrastinação, por exemplo, ela pode vir de alguma crença, entendeu? Ela pode vir de algum trauma, né? A pessoa traz isso para a vida e começa a virar um hábito. A procrastinação é um dos fatores, então... É um dos sabotadores. É um dos sabotadores. Então, o que é procrastinar? Você deixar tudo para depois. Às vezes, a pessoa tem um prazo lá de 30 dias para entregar um projeto. Ela enrola 29 para chegar no 30º dia, virar à noite fazendo o projeto para entregar. E às vezes nem entrega. Tem gente que chega num nível de procrastinação. Eu tenho uma aula sobre procrastinação que eu falo que a pessoa não percebe. Leva ansiedade, às vezes leva depressão, às vezes vira patologia. Porque a pessoa, ela se sabota tanto, ela não entrega o que ela tem que entregar, ela enrola, né? Vai criando desculpas. Então, toda vez que você, inconscientemente, conscientemente eu falo, você percebe e você continua persistindo no erro, entendeu? Você continua fazendo a mesma coisa repetidamente. Então, às vezes vem de lá de trás, né? Ou uma crença limitante que você tem.
Então, se você tem uma crença limitante, que é um padrão de pensamento que você cria sobre si, sobre a vida, sobre as pessoas, isso você vai repetindo esse padrão de pensamento na tua vida e às vezes você se sabota. Por quê? Uma promoção de trabalho, por exemplo, né? Você vai ter uma promoção. Aí você até se acha inteligente, se acha legal para, né, para fazer tudo tal. Só que você não se acha capaz. Você não reconhece as suas capacidades. Tem uma crença limitante contra os seus talentos, né? Em relação aos seus talentos, seus dons, suas capacidades. Você vai lá e não aceita a promoção. Ou você começa a pisar na bola, inconscientemente, você começa a pisar na bola no trabalho, e ao invés da promoção ir para você, vai para outra pessoa. Aí você fala, putz, sempre acontece isso comigo. Sempre acontece isso comigo, né? Então, são comportamentos que a gente tem, mas começa no nosso pensamento, né, Rô? Porque a gente fala, pensamento gera sentimento que gera ação. Então, tem padrões de pensamentos que a gente tem, que às vezes se torna um hábito repetitivo na nossa vida, aí se torna um hábito, uma ação repetitiva, na verdade, e a gente acaba se sabotando. Então, sabe quando é para você alcançar um objetivo? Quando parece que vai chegar a tua vez, você vai realizar o que você quer, tá ali, tá na cara do gol, e você bate na trave? É isso, gente! É isso! E aí gente, você perde oportunidade. O que será que, né, assim, eu tô entendendo, né, e um pouco da psicologia que a gente sabe como é que funciona, através, às vezes, de uma experiência negativa, às vezes até de você ouvir tanto da família, você não vai conseguir dar certo, você não presta para nada, coisas que a gente vai ouvindo durante a vida, às vezes um trabalho que você faz, e aí o teu chefe, o teu superior, o teu colega fala, você não tem jeito, não, você não tem solução, não, manda o cara embora. Então, assim, esses tipos de traumas também vão formando uma rede neural de negatividade, né, dentro da cabeça da pessoa, que vai fazendo com que ela comece a ter comportamentos, atitudes que ela não percebe e que vai dificultando todo o resultado da vida dela. E quando ela começa a perceber, ela só vê o final da história. Não deu certo. Tudo que eu faço não consigo, tudo que eu quero não rola, eu tenho azar, as pessoas não gostam de mim. Começa com um monte de desculpa para tentar justificar que aquilo não deu certo. Mas, assim, esse tipo de ação é porque a pessoa, ela realmente, ela só consegue identificar o resultado final. Ela não para pensar o que pode estar por trás disso. Dentro todos esses agentes que você estava falando, né, de sabotadores, assim, como que a pessoa começa o processo de mudança, Angélica? Como é que começa esse processo? Um pouco disso, assim, como é que a pessoa pode perceber quais são as coisas, né, os toques que a pessoa pode perceber e quando ela percebe, o que ela pode fazer? Então, Rô, na verdade, assim, o primeiro passo é identificar. Porque, assim, às vezes, como são vários sabotadores, igual eu identifiquei 12, né? Eu trabalho 12. Parece assim, e às vezes, gente, tem coisa que é fora disso, viu? Que tem além disso, né? Nossa. Eu trabalho 12. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente tem que identificar. Mas, e como que a gente identifica? É isso mesmo, né? A gente pergunta para a pessoa, mas o que aconteceu? Qual o fato em si? Ah, porque eu tenho medo de tal coisa. Ah, porque eu me sinto inseguro com não sei o quê. Então, a gente vai perguntando para a pessoa, e a pessoa pode se auto-perguntar também, né? O que eu tô sentindo? Por que eu não tô indo para frente? Né? Por que eu tenho esse hábito? Porque vira inconsciente, a pessoa começa a fazer isso sem perceber, ela se boicota sem perceber. Eu falo isso por mim, gente. Porque, por exemplo, você falou aí, né, de coisas que a gente ouvia quando a gente era criança. Crença é um sabotador, crença limitante. Eu ouvia muito, você tem que ser boazinha. E se você tem que ser boazinha, ai, gente, se você tem que ser boazinha, me lascou tantos anos. Porque o que acontecia? Esse tem que ser boazinha, você passa sempre a vontade dos outros na frente, a sua vai ficando para trás. Vai ficando para trás, ficando para trás. Você nunca se coloca em primeiro lugar. É sempre os outros, porque você tem que ser boazinha. Sim, no final da conta, acontecem essas coisas que a gente não percebe. Agora, você começa a se perguntar, peraí, tem que fazer um diálogo interno, né? Faz sentido isso para mim? Esse medo que eu tô, o medo é outro sabotador. Pá!
Porque o medo, ele é assim, ele é positivo pelo lado da sobrevivência, quando ele te impulsiona a agir. Eu uso uma ferramenta em coaching, por exemplo, que eu começo do lado do medo. Começo pelo lado contrário, entendeu? Eu viro a pessoa do avesso. É isso aqui, ó. Você vai chegar nessa desgraceira aqui. É isso que você quer pra sua vida? Não, então vamos resolver. Então, assim, o medo tem esse lado que é bom, mocinho. Mas qual é o lado vilão do medo? Que sabota? Paralisar a gente frente às coisas, não é? Uma insegurança, a insegurança, outra sabotadora, né? A procrastinação, como eu falei, deixa tudo para depois. Aí o que acontece? Você começa a fazer isso e aí você tem que perceber. Percebeu o que está te sabotando? Aí sim, você vai ver como é que você vai mudar o teu comportamento. Mas, o que você vai ter que fazer? Para a pessoa perceber, alguém tem que contar para ela que ela pode estar agindo assim? Ou será que a pessoa pode parar e falar assim, gente, a minha vida não tá legal, eu acho que eu preciso de ajuda? Rô, dificilmente a pessoa vai se ligar sozinha. Quem estiver ouvindo a gente hoje, por exemplo, aqui, quem estiver nessa live, quando acontecer qualquer coisa, a pessoa vai se perguntar, vai se questionar, entendeu? Mas geralmente a pessoa não sabe. Por isso que é um psicólogo que vai acabar ajudando, por isso que é um coach que às vezes vai acabar ajudando. Porque sozinho é difícil de perceber. Eu nem sonhava que existia autossabotagem. Que na maioria das vezes tem sim que ter ajuda profissional, tá? Porque ele trabalha na nossa mente de maneira recorrente. É o que você falou, né? Tá ali, tá escondidinho, né? Mas o importante é a gente saber que existem diversos motivos, tá? Como baixa autoestima, crenças limitantes. Tem coisas que fazem a gente se auto-sabotar mesmo. A baixa autoestima é um veneno pra gente, né? A muito alta também. A muito alta também. Tudo tem que ter equilíbrio na vida, né? Mas uma autoestima equilibrada afasta a autossabotagem da gente, né? Então, assim, às vezes a pessoa também não é só isso, né, Rô? Tem os traços de personalidade também vinculados aos pais, né? A genética, né? Os nossos herdeiros, nós somos herdeiros também de uma carga emocional. Então, muitas vezes a gente traz isso também para a nossa vida, né? Tá ligado também com os nossos pais. A personalidade que a gente herda. Então, a nossa criação. Aí você fala assim, pô, mas agora eu vou ser assim a vida inteira? Não, cara, você pode mudar, né? Você pode. Acho que a coisa mais linda que a gente tem na vida é a gente descobrir que tudo isso que a gente traz de carga, né, genética, que a gente traz a herda da nossa família, a gente pode mudar, pode quebrar o ciclo. Angélica, seu recado final. Quero agradecer você, minha querida. Obrigada, gente, todo o carinho. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Uma feliz Páscoa. Eu só quero encerrar o seguinte. Tem um evangelho hoje. Eu sou muito, muito religiosa, gente. Então, assim, ó, espiritual. Eu amo. E aí eu digo o seguinte para vocês. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele falou uma coisa interessante, né? Eu sou o mestre, vocês sabem disso, tal. Mas se eu, mestre, estou fazendo isso, é para que vocês façam o mesmo. Né? Então, eu acho o nosso trabalho, seja de coach, seja de psicóloga, e coach, tantas áreas que a gente atua, é de servir, né? É de ajudar as pessoas. Então, que a gente possa continuar servindo, né? E que todos aqueles que passam pelos nossos treinamentos, pelos nossos atendimentos, pela nossa vida, levem essa mensagem. Que a gente possa, de fato, fazer como mestre. Amar e servir.